Vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia, Thalita. É uma satisfação enorme para mim poder estar aqui no RDTV pela primeira vez. E parabéns pelas instalações, por todo o aparato técnico e esse grupo de comunicação muito importante para o Estado. Deputado, o senhor assume a cadeira da deputada Teté Bezerra hoje, que está lá na Secretaria de Turismo. Quais são os projetos que o senhor tem apresentado na tribuna? Olha, nós retornamos para a Assembleia, né, depois de uma experiência de um mandato pleno aqui, onde temos a satisfação de dizer que tudo que eu queria fazer como deputado para a minha região eu fiz. O Araguaia não tinha estradas, o Araguaia não tinha comunicação, telefonia celular, cabos de fibra ótica, né? O Araguaia não tinha energia, tá? E tudo isso nós, com muitas audiências públicas, com muito trabalho, envolvendo e buscando os programas do governo federal para que viessem ser absorvidos pelo Estado de Mato Grosso, levando aquela região. E hoje o Araguaia vive um momento diferente, né? É um momento que a região começa a ser vista como novo Eldorado do desenvolvimento na economia, principalmente no que tange ao agronegócio. Muitas milhares de hectares estão sendo revertidos de pastagens para a agricultura. Então o momento do Araguaia não tem retrocesso mais, ele vai embora. E retornamos, né, depois de não sermos eleitos para casa, retornamos mais uma vez na condição de suplente. Sempre que viermos para cá, sempre voltaremos não de cabeça baixa, sempre de cabeça erguida, buscando cumprir o nosso papel. Deputado, o papel de representar com altivez aquela região, que foi a primeira região a ser desbravada nesse estado e que vinha até muito pouco tempo com o título de Vale dos Esquecidos. O que nós queremos retomar isso com as forças do povo lá da região. Para que não seja Vale dos Esquecidos. E, logicamente, o próprio Estado, o próprio governo cumprindo também o seu papel. Deputado, a gente tem uma participação do Sidney Viana de Souza. Ele queria saber do senhor se é a favor de servidores que fazem uso do bem público para praticar lazer e se o senhor teria coragem de denunciá-los. Olha, eu não tenho práticas de não querer cumprir determinações e regras, regimentos e especialmente lei. Então nós concordamos que a coisa pública deve ser respeitada como tal e com certeza, se práticas viciadas nesse sentido estiverem sendo acontecendo, nós temos que denunciar e corrigir. Deputado, uma das suas plataformas, uma das suas propostas é da instalação do campus da Unemate em Barra. Como que está esse processo? Não, eu confesso que existem questões urgentes, questões importantes. É uma questão importante por Barra ser um polo universitário reconhecido como uma tendência e uma vocação muito forte, e que a Unemate em Barra do Garças, ela se faz necessária, haja visto que lá nós temos, apesar de ter outras faculdades, universidades, nós temos a necessidade de ter ali um campus da Unemate também, né, ofertando cursos afins às atividades regionais. Porém, não no nosso retorno próximo, recente agora, não talvez o primeiro projeto que nós já iniciamos. Nesse momento nós estamos com outros projetos de grande relevância e importância também. Já demos entrada essa semana, né, em projetos importantes. Quais projetos, né, deputado? Como, por exemplo, rever essa questão do ICMS da energia, né, que atinge todos os mato-grossenses, né, que é pago por todos nós, por mim, por você, por todo cidadão, e que na conta de energia destacado, repassado para a rede SEMAT, e esta que tem a lei que determina que seja colocado imediatamente nos cofres públicos, e que isso não tem sido feito.
Então nós vamos levantar isso, é um projeto de autoria minha com o aval dos nobres pares da Assembleia Legislativa, que fizemos ontem ainda, na sessão vespertina de ontem. Aprovamos um requerimento para que informações e uma comissão, o mais importante, uma comissão que estamos sugerindo ao Executivo, que seja feita concomitante com a Assembleia Legislativa, para poder, pelo menos, paralisar com esse desvio dos recursos públicos, que não tem necessidade, não é só negação, é a apropriação indébita o que a Rede SEMAT faz com os recursos do ICMS, que eu pago, que você paga, que todos os mato-grossenses pagam. Mas essa pagam. comissão tem esse poder, tem essa autonomia para colocar a SEMAT contra a parede? Aí o que a gente percebe é que as comissões criadas na Assembleia, deputado, pouco trazem resultado para a população. Alguns avanços eu tenho certeza que existem, outros poderiam ser melhor objetivados, mas o que eu tenho certeza é que direito, autonomia e missão, nesse sentido, a Assembleia tem total, e o Executivo especialmente. Na minha empresa, ou aqui na sua empresa, ou em qualquer empresa desse Estado, que deva ICMS, o Estado tem que fiscalizar. Que dia que a Rede SEMAT foi fiscalizada em toda a sua história? A minha empresa já foi. Uma coisa que o senhor coloca também como plano de governo do senhor no Legislativo é o apoio turístico, para que Barra seja um apoio turístico para a Copa de 2014. Como tem sido essa conversação com o governo do Estado, uma vez até que o senhor é da base partidária do governador Silval Barbosa? Muitas vezes, dentro da mesma família, você tem embates terríveis. E eu tenho, sim, dificuldades de entender, como dizia no início das nossas alianças aí, como falava o governador Silval Barbosa, as intenções da participação nossa no nosso governo. O nosso governo deixou de existir há muito tempo, passou a ser o governo do Silval Barbosa. E o Araguaia, nós passamos a ser relegados a um estado de desprezo praticamente. E isso tem me preocupado, principalmente porque nós somos muito cobrados, porque quem levou o Silval Barbosa para o Araguaia fui eu, né? E eu tenho preocupações, especialmente quando a Assembleia, e eu ainda era deputado naquela ocasião, quando aprovamos, né, um empréstimo de 1 bilhão e 500 milhões para poder fazer o Mato Grosso 100% integrado. Esse processo, esse projeto, magnífico, né, uma ideia maravilhosa. Não tem um cidadão que seja contra, é mais a favor disso do que a própria Copa do Mundo sendo realizada em Cuiabá, eu acredito, né? O senhor diz pela população da região. Do Estado, não é só, o Estado todo quer ser integrado, né? O interior está todo abandonado. E a gente sabe que esse projeto é um projeto maravilhoso, os recursos foram oferidos aí, a Assembleia aprovou, e para liberar esses recursos, exige-se que essas obras sejam licitadas, tá? As obras foram licitadas e agora se busca cancelar essas licitações por uma razão ou por outra, que não estão bem claras, tá? E isso está preocupando o Araguaia e preocupando outras regiões também. O foco do Executivo Estadual seria somente, então, a Copa do Mundo, preocupado tão somente na execução dessas obras em Cuiabá e Várzea Grande, esquecendo do interior, é isso? Isso tem sido claro para todo o Estado. Isso não é eu que digo, mas procurem conversar com prefeitos, representantes, outros parlamentares e o povo em geral, que é voz corrente. E como tem sido a interferência do senhor, como eu disse agora há pouco, sendo da base do governo, pelo menos do mesmo partido, não tem uma porta de entrada aí para conseguir conversar com o governador? Não sou só eu, mas quase ninguém tem espaço para poder questionar, para poder discutir. Existe um monólogo e não tem diálogo. Mas isso é do próprio governador ou de repente está ligado ao próprio secretariado dele? Nos dois campos. Dois campos. Tá certo, deputado. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse relacionamento com o governo do Estado daqui a pouco, depois do intervalo. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do Estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora.
No Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do senhor Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. Estamos de volta com o RDTV e com Adalto de Freitas, o Daltinho, que é deputado estadual pelo PMDB. Falávamos antes do intervalo, deputado, sobre o relacionamento da Assembleia e do senhor com o governo Silval e com o governador Silval Barbosa. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje do governo e do governador? Não, é uma avaliação que todo o Estado está fazendo, né, que toda a Assembleia está fazendo. Quer ajudar, quer participar, né, mas não tem espaço e perdendo as esperanças. E quando se perde a esperança e se perde a credibilidade, não recupera. Né? Eu não acredito numa recuperação quando isso se esvai. E nesse sentido, nós estamos acreditando que tem que haver uma reação por parte do Poder Legislativo, uma reação por parte das próprias instituições organizadas no Estado, né? E a própria sociedade, ela tem cobrado isso muito das lideranças. Os deputados, como toda a classe política, tem sido arduamente cobrada pela inoperância do Estado em todos os sentidos. E nós não podemos viver só de propaganda. O que falta ao governador Silval Barbosa? Pulso, verdade, né, acima de tudo, nos propósitos. Eu acho que, infelizmente, falta sentimento um pouco, porque na vida pública e na política você não pode ser frio a ponto de desconhecer ou não enxergar fatos tão claros como o caso que aconteceu recentemente lá no Poço da Mata, Estrela do Araguaia, que uma cidade foi dizimada e o governo do Estado não deu a menor importância, como se isso tivesse acontecido lá na Bahia ou lá no Ceará. Então falta um pouco mais de amor pelo Estado, falta um pouco mais de consideração pelo voto, que não foi todo mundo que vendeu o seu voto, não foi todo mundo
tem muita gente que acreditou nesse governo, né? Eu fico com pena dos prefeitos que estão aí sem a devida orientação. O posto da Mata, por exemplo, depois de tudo aquilo que virou notícia internacional, o governo mandou talvez 5 mil litros de óleo diesel, algumas poucas cestas básicas, que mais do que isso eu particularmente fiz, tá? Então isso nos preocupa porque existe um descaso. É esse o sentimento. Isso que precisa ser esclarecido. Quando o senhor critica um colega de partido, no caso do governador Simval Barbosa... Criticaria meu irmão, criticaria meu pai, se necessário fosse. O senhor não teme uma represália do que a gente chama de cacique do partido do Carlos Bezerra? Não, existe... O Brasil vive uma democracia, tá? E aquilo que não for direito, tá? Eu não vou pleitear. Mas aquilo que é correto, aquilo que é devido, a minha missão como representante do povo, eu não sou representante de cacique, eu não sou representante de governador, eu sou representante de quem me elegeu, de quem votou para mim, né? E talvez seja até por isso que eu perdi as últimas 2 eleições. Já vamos falar um pouquinho das eleições de Barra do Porque Garças. o processo ele é perverso realmente. Mas né? Além disso, vamos falar sobre o processo eleitoral do Legislativo. O senhor foi eleito, na verdade, suplente, ocupa hoje a cadeira da Teté Bezerra, como eu disse no início do nosso bate-papo. Como que o senhor avalia esse rodízio dos suplentes na Assembleia Legislativa, essa dança das cadeiras, como a gente costuma dizer? Olha, existe o combinado, quando foi para essa coligação, esse arco de aliança, que haveria um rodízio entre os primeiros suplentes, os primeiros 4 suplentes, para que eles estivessem também presentes, representando as suas bases na Assembleia. Isso não foi cumprido, tá? Houve uma ocasião que nós discutimos, inclusive, isso juridicamente, judicialmente, né? Até que o Supremo definiu que as vagas do Poder Legislativo caberia à coligação e não ao partido, porque eu era o primeiro suplente do PMDB. Posterior a isso, nós tivemos algumas participações, aonde, de forma muito tímida, por não ter espaço no próprio staff do governo, e não foi assim uma participação da maneira que nós precisávamos fazer para dar um mínimo de respostas ou respaldo àquela imensa região que já teve deputados, já teve senadores, já teve governador, e hoje não tem ninguém a não ser o deputado Daltinho como suplente. Tem o deputado Baiano Filho, que tem feito uma participação sistemática naquela região, mas tenho cobrado dele também posições firmes naquilo que realmente interessa, né? Naquilo que realmente é importante para a região. Ele não tem feito isso? Ele tem tentado, eu não posso dizer que o deputado Baiano não tenha tentado, né? Mas fica muito no campo do diálogo e do discurso e não vai para o enfrentamento como deve ser feito para poder ter os avanços que aquela região tanto necessita, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura, seja na área da educação, enfim. Nós defendemos alguns princípios para o futuro, como, por exemplo, nós nunca vamos deixar de ter 1.400 quilômetros de Cuiabá a Vila Rica, né? Então, por que um estado desse tamanho, né? Nós defendemos que a fragmentação disso vai aproximar o poder do povo e das suas regiões. Então eu acredito que... Você defende a divisão do Estado. Quando se fala em divisão do Estado, não é querendo o mal de Cuiabá, de outras regiões, pelo contrário, né? É um princípio de justiça, como um pai cria um filho e quer encaminhar esse filho. Chegou o momento do Araguaia ter o seu rumo, a sua independência, né? A sua euforia, né? E lógico que as regiões que têm uma densidade populacional maior têm que compreender isso, né?
Nós defendemos isso como uma irmandade, uma família que quer prosperar, fortalecer os seus tentáculos, né? São regiões próximas que vão estar sendo fortalecidas e com isso fortalecendo toda uma região. Portanto, essa é uma conotação que coloco de maneira muito tranquila, né? Deputado, falando em eleições em Barra do Garças, que a gente citou agora há pouco, o senhor disputou aí o cargo no Executivo Municipal. Foram 5 candidatos lá na cidade. Isso. Teve uma disputa bem acirrada. O senhor ficou em 3º lugar, atrás do prefeito eleito, Roberto Farias, e da Andréa Santos. Como que o senhor avalia esse processo eleitoral? O que fez com que o senhor perdesse essa eleição? Bom, primeiro, o Roberto Farias, que hoje é o prefeito, o povo queria votar nele, ele fez um grande trabalho pré-eleição e com o histórico de uma suposta intriga de família, ele conseguiu realmente sensibilizar aquela sociedade. Porém, a sua candidatura sempre foi uma candidatura muito frágil, ela tem problemas, né, até hoje. Eu nem defendo que esses problemas continuem. Tipo quais problemas, deputado? Ele tem um julgamento lá no Supremo Tribunal Federal que pode cassar ele até depois agora, de eleito, durante o mandato, né? E isso é ruim para o município, né? Porém, tomara que isso continue, porque a administração com eventual comando da Andréa, eu entendo que seria pior, né? Seria a continuidade do poder do com prefeito anterior? Com certeza, do Vanderlei. Exato. Mas, nesse sentido, a nossa participação ela foi no sentido de que sempre fomos antagônicos a esse grupo, né, a essa familiocracia que existe em Barra do Garças. O povo quis dessa forma e nós temos que respeitar, né? E nós temos a tranquilidade de que fizemos o nosso papel, né? Logicamente, foram 5 candidaturas que foram, vamos dizer assim, encomendadas para que o resultado fosse, porque infelizmente o povo de Barra ainda vive nos períodos eleitorais como um momento de busca de soluções pessoais. E isso é ruim, né? Tanto é que o município amarga uma posição vexatória aí no desenvolvimento do Estado. O senhor acha que o Roberto Farias ganhou contribuindo com esses benefícios pessoais? Não, o povo queria votar nele, né? E eu reconheço isso e acredito que em alguns pontos ele tem boas intenções, né? Nós só gostaríamos que as práticas políticas atendessem, né, às mudanças que o mundo já nos demonstra, já nos oferece, para que o interesse público venha primeiro, antes dos interesses pessoais. Nós queremos ver Barra do Garças prosperar, nós queremos ver Barra do Garças ter a sua importância no cenário econômico desse estado novamente. O que o senhor vai cobrar do atual prefeito? Não, para ser sincero, eu não tenho muito o que cobrar dele, né? Eu tenho muito o que colocar, já coloquei a ele, né? Já coloquei a ele um encaminhamento, um ofício que ele me pediu para uma emenda num projeto, para pagar um projeto de estudos com relação à viabilidade econômica através do turismo, né? Dei a ele a minha sugestão em alguns temas que inclusive era compromisso dele e projetos dele também de campanha na questão de erradicação do desemprego, porque é fácil resolver essa questão lá. Hoje falta mão de obra em todos os lugares desse país praticamente. Aonde não saneia a questão de desemprego, tá? É porque o governante não tem visão e não tem competência, isso precisa ficar claro. Essa questão de falar assim, tal lugar tem muita gente desempregada, o povo está elegendo mal o seu representante, tá? Porque questão de desemprego, hoje em dia você não acha manicure, você não acha costureira, você não acha pedreiro, você não acha servente, está todo mundo encaminhado e o que precisa é que os gestores públicos
dê um pouquinho de atenção para essa questão de encaminhar as vocações que aquela comunidade tem, tá? E Barra do Garça está precisando disso. Outro problema gravíssimo lá em Barra do Garça, a questão do trânsito. Como que uma cidade de 60 mil habitantes pode ter engarrafamento todos os dias, 365 dias por ano, e o prefeito fala que a solução é só o anel viário? Está errado. O anel viário é importante, mas nós precisamos de um escoamento ali urbano entre Aragarças e Barra do Garça. E é uma ponte. Uma ponte, como aqui para fazer um viaduto aqui, gasta 50, 60 milhões. E o senhor, como deputado, tem cobrado isso do governo do estado? Essa questão da ponte lá, não, primeiro tem que ter a vontade do prefeito. Não adianta que o próprio prefeito tem que acreditar nessa solução. E ele não, parece que não acredita. A solução dele, ele acha que é o anel viário. Só o anel viário. Só o anel viário não vai resolver. Tá certo, então, deputado. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que te agradeço, Thalita. Para mim também é uma satisfação poder estar aqui com vocês. Estarei sempre à disposição quando chamado.